Nosso assunto de hoje vai ser sobre tecnologia 3D. Você sabe como as palmilhas são feitas, são produzidas utilizando tecnologia 3D através de um sistema totalmente computadorizado? Caso não conheça ou tenha interesse de saber um pouco mais, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como é feito todo esse processo e como a tecnologia pode auxiliar no seu dia a dia. Eu já trabalho com palmilha já faz mais ou menos uns 15, 16 anos. E durante os 10 primeiros anos, eu produzia as palmilhas de forma manual, da forma clássica, né? E com excelentes resultados. Só que a cada ano, o número de pacientes buscando tratamento através de palmilhas foi aumentando cada vez mais. Consequentemente, eu passei a ficar muito mais tempo produzindo palmilhas do que avaliando e tratando os meus pacientes. Então, à medida que a demanda foi aumentando, realmente eu comecei a perder muito tempo dentro de uma sala, fazendo as palmilhas, lixando os elementos, colando os elementos, dando um acabamento na palmilha. E isso, no final de uma semana, estava me tomando muito tempo de trabalho. Então, a partir disso que eu comecei a desenvolver essa tecnologia 3D para a produção das palmilhas. E hoje eu vou mostrar um pouco para vocês como que funciona. Tá? E essa tecnologia, na verdade, o objetivo de desenvolver essa tecnologia foi, além de tentar diminuir o tempo de produção, fazer com que a palmilha se tornasse um produto muito bem adaptado ao pé do paciente. Quanto melhor a adaptação, certamente melhor será o resultado. E através da tecnologia 3D foi possível desenvolver isso, porque as palmilhas são feitas de acordo com a anatomia do pé do nosso paciente. Então a gente vai fazer um escaneamento 3D dos pés do paciente e depois, através do nosso software, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, o Orthofoot 3D, nós vamos desenvolver a palmilha de acordo com a anatomia e colocando todos os ajustes que o nosso paciente precisa. Então, além de tornar um processo muito mais preciso, muito mais específico, o tempo de produção e aquele tempo que eu perdia na confecção final da palmilha foi reduzido drasticamente. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, fisioterapeuta, o objetivo dele é avaliar e atender e tratar o paciente. O tempo que a gente perde produzindo palmilha, isto uma máquina poderia fazer. E foi justamente isto que eu tentei trazer para esse projeto, para esse sistema todo. Fazer com que o fisioterapeuta ganhe mais tempo no seu dia a dia, tempo para ele, tempo para atender o paciente dele e deixe com que a máquina faça todo o processo de produção. Ok? Então, vou demonstrar um pouco aqui como que funciona todo esse desenvolvimento da palmilha através do software do Orthofoot 3D, que é um software específico para a produção das palmilhas, é um software da TechFit, exclusivo da TechFit, e vou demonstrar como são feitas todas as correções, como são feitas as adaptações e como uma palmilha fica pronta para ser enviada para a máquina e deixar com que a máquina faça o restante do trabalho, ok? Então vou mostrar agora um pouco a parte das palmilhas, do software. Ok. Então inicialmente, como vocês podem ver aqui na tela, aqui eu tenho uma palmilha já gerada para um pé que foi previamente escaneado. Então eu vou mostrar esse pé aqui para vocês. Aqui está o pé do nosso paciente e a palmilha ela se ajusta perfeitamente à anatomia do pé, com um encaixe bem preciso para gerar melhor adaptação e para gerar maior conforto do paciente durante a utilização e o tratamento com as palmilhas. Então o primeiro passo foi gerar uma palmilha anatômica para o pé. Nesta palmilha, a gente pode escolher diversas características, como, por exemplo, a espessura da palmilha. No momento, esta palmilha aqui tem 3 milímetros de espessura. Aqui, como eu estou mostrando aqui na parte da frente. Mas eu posso, se for necessário, desenvolver uma palmilha
com 1 milímetro. Olha o que vai acontecer. Transformei a palmilha que estava com 3 milímetros em apenas 1 milímetro de espessura. Então você pode escolher a melhor espessura que se adapte melhor ao seu paciente e ao calçado do seu paciente. Segundo detalhe, são as bordas. Eu posso escolher desenvolver uma palmilha sem borda no calcanhar, essa borda que abraça o calcanhar do paciente, aqui no fundo, ou eu posso escolher uma borda baixa, média, alta, que é essa daqui que está, ou um outro recurso que a gente tem, que a gente utiliza muito, é aquele elemento estabilizador de calcânio, tá? Que é justamente esse que eu vou colocar na tela. Este daqui. Conseguiu visualizar como que a palmilha ela aprofunda para dar mais estabilidade e mais controle? Eu vou retirar e agora eu vou colocar. Então é muito simples, muito fácil utilizar esse recurso. Caso o paciente precise de uma adaptação, de um encaixe melhor, de uma estabilidade melhor do calcanhar, esse é um recurso que a gente pode adaptar e ajustar na palmilha dele. Então aqui a gente consegue ver como que ela aprofunda bem, principalmente nessa região do calcânio do paciente. Bom, fora esses recursos, nós temos diversos elementos proprioceptivos, corretivos, mecânicos. Por exemplo, caso você queira modificar a altura do arco longitudinal do seu paciente, tanto para mais quanto para menos, você pode ajustar. E ele vai fazer um ajuste de acordo com a própria anatomia do pé, é proporcional. Então, eu vou, como forma de exemplo, eu vou aumentar um pouco esse arco longitudinal. Então, ele vai ajustar e vai subir esse arco, para dar um apoio maior. E aqui eu posso escolher essa altura de milímetro a milímetro. No momento está com 29 milímetros de altura, mas você pode colocar o tamanho que seu paciente necessitar. Outro recurso que a gente utiliza muito nas palmilhas é o ajuste do retropé, no caso de uma pisada pronada ou supinada. Vamos mostrar aqui, por exemplo, um ajuste para uma pisada pronada. Tá? Eu vou elevar a parte interna do retropé dessa palmilha. E da mesma forma, eu escolho qual é a altura que eu quero. Vou utilizar aqui uma altura de 8 milímetros de correção. Vou dar um OK. E ele vai ajustar essa parte interna, vai subir em 8 milímetros para corrigir a pronação do retropé. E você pode escolher o tamanho e a altura que você desejar. Vai de acordo com a necessidade do seu paciente. Tudo é totalmente ajustável. Um outro recurso que a gente tem, que a gente utiliza muito, é o botão anterior, ou piloto, como algumas pessoas chamam, bolha também é um outro nome. Então esse elemento a gente utiliza muito, principalmente para as patologias de antepé, e o ajuste dele também é um ajuste super simples. Eu já inseri o botão, mas caso eu queira mexer um pouco no posicionamento, nós podemos posicioná-lo aonde achar melhor, de acordo com a necessidade. Posso mexer no tamanho e também posso mexer na altura, na espessura desse elemento. Depois de feitos os ajustes, vou dar um OK e ele vai ajustar de acordo com as minhas modificações. Então aqui eu estou visualizando uma palmilha que tem uma correção de valgo de calcânio. Eu elevei o arco longitudinal em mais 5 milímetros e coloquei um botão anterior de 5 milímetros de espessura. Eu posso visualizar esse botão somente no pé do paciente, para ver justamente aonde esse botão vai entrar. Ó. Então eu posso analisar, ver se ele está bem posicionado. Caso não esteja, é só voltar e editá-lo novamente. Todos eles. Simples,
desse jeito. Um outro recurso que a gente utiliza bastante, eu vou colocar tudo nessa palmilha só para exemplificar, é o calço infracalcaniano, caso o paciente tenha uma perna curta anatômica. Então aqui está o calço, por enquanto não coloquei nenhuma espessura, vou colocar aqui um calço de 8 milímetros. Vou dar um OK e internamente esse calço vai ser ajustado aqui nessa palmilha. Então, foi elevado os 8 milímetros, tá? E aqui a gente consegue perceber como esse elemento ele é bem suave, não fica aquele degrau quando a gente não lixa muito bem o elemento, quando é feito de forma manual. Então aqui a gente consegue deixá-lo bem suave a queda desse elemento para ter uma adaptação muito boa. Da mesma forma que o elemento antissupinador também ele não apresenta aquele degrau, ele quase que se une à palmilha, você quase que não vê a diferença de uma para outra. E isso é muito importante para o paciente se adaptar melhor. A gente sabe que qualquer detalhezinho na planta do pé, o paciente consegue sentir aquilo. Então, quanto mais sutil for a terminação do elemento, quanto melhor for aquele acabamento, mais bem adaptado esse paciente vai sentir com o uso das palmilhas. Então aqui a gente viu um antipronador com uma terminação bem sutil, praticamente não conseguimos visualizar onde ele termina, e o calço infracalcaniano da mesma maneira. Esses aí são alguns exemplos de elementos que a gente pode colocar nas palmilhas. Dentre vários outros, o software, o Orthofoot 3D, ele apresenta 19 elementos já pré-programados para você inserir nas palmilhas, e desses elementos a gente pode desenvolver ainda outros, ou seja, o número de elementos é muito grande. Um outro recurso que a gente tem e que a gente utiliza bastante é o que a gente chama de elemento invertido. Algumas pessoas chamam de cutout. Por exemplo, se você pega um paciente com uma úlcera plantar e na região da úlcera você quer tirar a sobrecarga, diminuir a pressão, fazendo uma depressão naquela região, a gente pode utilizar esse elemento. Eu vou levá-lo, vamos supor que o paciente tenha uma úlcera plantar na cabeça do primeiro metatarso. Então, eu vou pegar esse elemento, vou levá-lo lá na região da cabeça do primeiro metatarso, vou desenhar da maneira que for necessária para esse paciente, e depois disso eu posso ainda colocar quantos milímetros eu quero de profundidade nessa palmilha. Depois de feito isso, eu aplico e automaticamente o software vai criar uma zona de depressão para tirar a descarga para aqueles pacientes que apresentam úlceras plantares. Então ali, ó, naquela região, eu coloquei aqui apenas 2 milímetros de profundidade, mas dependendo da necessidade, podemos aprofundar ainda mais. Após finalizado todo esse processo, a palmilha está pronta, é só enviar para a produção. Então, na verdade, essas foram algumas dicas, tá? Demonstrei alguns poucos recursos que o software tem. Na verdade, ele apresenta diversos outros recursos. Como eu falei, são 19 elementos já pré-programados e desses elementos podemos ainda desenvolver outros de acordo com a necessidade. Então, tem uma quantidade infinita de elementos que a gente pode desenvolver e tudo de uma maneira muito simples, tá? É muito fácil desenvolver a palmilha no software e muito rápida. O desenvolvimento de um par da palmilha demora em torno de 5 minutos para você sentar e produzir o par da palmilha para o seu paciente. Feito isto, manda esse projeto para a máquina e deixa a máquina trabalhando. Como eu falei inicialmente, no meu ponto de vista, o que eu mais gostei dessa tecnologia toda
foi dela ter me tirado justamente daquela produção manual das palmilhas. Fisioterapeuta não tem necessidade de ficar produzindo palmilha, né? O fisioterapeuta precisa avaliar e tratar o paciente. A produção, essa parte mais técnica, isso pode ser feito por um computador, por uma máquina ou por um funcionário depois que a palmilha já estiver toda pronta e desenvolvida no computador. Então imagina o tempo que eu ganhei no final de um mês parando de fazer a fabricação manual das palmilhas e deixando somente a máquina trabalhar. Tá? Então esse é um recurso que realmente me ajudou muito no meu dia a dia, a ter mais tempo para mim, mais tempo para me dedicar à fisioterapia e, consequentemente, desenvolvi uma palmilha com uma adaptação muito boa para o paciente, porque com essa tecnologia eu consigo fazer aquela palmilha com um preenchimento 100% preciso ao pé do paciente. Então o encaixe dele nas palmilhas, o encaixe dos pés nas palmilhas são muito boas, muito precisas, muito confortáveis e, consequentemente, quanto melhor o conforto, mais bem adaptado nossos pacientes vão ficar com a utilização das palmilhas e mais eficaz vai ser nosso tratamento. Então aqui eu demonstrei um pouco das vantagens, né, não só de aumento da produção, mas diminuição do seu tempo de trabalho, mas e também em relação a como essa palmilha é feita e quais os benefícios que os nossos pacientes podem passar a ter depois que a gente consegue desenvolver uma palmilha tão precisa e tão direcionada para as necessidades que ele tem. Ok? Espero ter ajudado um pouco aí no esclarecimento. Qualquer dúvida, estou à disposição. Lá na nossa bio tem o telefone, tem o e-mail da TechFit. Qualquer dúvida é só enviar para a gente. Ok? Obrigado, um abraço, até a próxima.